bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. E no vídeo de hoje vamos estar respondendo a perguntas que vocês deixam nos meus comentários. Mas antes de começar o perguntas e respostas, já segue o meu canal, já ativa o seu sininho para você sempre receber as notificações quando eu lançar um vídeo novo. Que eu tenho certeza que você ainda não ativou esse sininho, então vamos ativar agora. Então eu vou começar pela essa pergunta que eu gostei bastante, do Nanzinho. Você, como treinadora mulher, inspirando várias outras por esse Brasil, poderia fazer um vídeo explicando e motivando mais mulheres a se exercitar? Sou homem, mas estou há muito tempo querendo introduzir na calistenia minha namorada, que está passando de 2 dígitos com apenas 19 anos. Chamo e tento inspirar ela todo santo dia a treinar, mas não consigo. Primeiro ponto, muito obrigada por deixar essa pergunta, pela confiança. Em segundo lugar, eu não sou treinadora, eu sou uma praticante, uma atleta amadora, mas eu fico feliz que você tenha me procurado para ouvir essas palavras. Porque assim, a mudança de mentalidade, a vontade de praticar esporte, ou você já vem com isso desde pequeno, né, numa família estruturada, que te incentiva, que explora as suas habilidades desde criança, né, e você tem tempo ali, desde a sua infância até a sua vida adulta, de explorar realmente qual esporte você gosta, qual estilo você gosta, e você cria essa mentalidade, ou depois de mais velho, você tem que transformar a tua mente para poder enxergar o esporte realmente como algo, na minha visão, tá? Não como algo optativo, eu diria algo obrigatório na vida de qualquer adulto. Então, para você passar dessa visão de não gosto de esporte para eu preciso fazer esporte, é um processo. Não acontece do dia para a noite, mas a transformação ela vem no dia a dia, nas palavras, no exemplo, ela vem nos conteúdos que ela consome, no que ela vê você fazer. Você pode achar que hoje não tá mudando nada, você conversar com ela, você tentar trazer ela pro esporte, mas pode ter certeza que em algum momento isso vai ter peso na decisão dela. Porque como eu disse, não é do dia pra noite, não é você chamar ela hoje e amanhã ela vai simplesmente se tornar outra pessoa, sabe? Então, é um processo e precisa ter paciência. Mas o mais importante é que você está preocupado com a saúde dela e você pode ajudar ela a se conscientizar disso. Porque muitas vezes o indivíduo, né, no caso sua namorada, muitas vezes ela pode não estar enxergando de fato a necessidade de praticar o esporte. Mas o start ali, o começar, né, sair do zero e começar um esporte, é uma transformação de mentalidade. Ela precisa enxergar o valor do esporte, ela precisa enxergar o benefício do esporte. Então, ela precisa enxergar o valor disso a longo prazo para a vida dela, como parte da vida dela. E aí, o caminho é como eu te falei, transformação da maneira que ela enxerga o esporte. Isso tem que partir dela, mas o ambiente vai ajudar ela a construir esse pensamento. E para você ajudar ela a pensar mais sobre isso, vai o meu conselho. Seja o exemplo, faça amizades com pessoas que praticam esporte, se cerque de pessoas que praticam esporte, explore quais esportes ela mais se identifica. Às vezes pode não ser calistenia, às vezes pode ser natação, pode ser musculação, pode ser corrida. Deixa ela explorar, apresenta ela todos os esportes. Em uma hora, algum esporte vai cativar o coração dela. E trabalha na mentalidade dela que isso é um benefício a longo prazo, sabe? Que tudo que ela plantar hoje, ela vai colher amanhã. E o esporte vai fazer parte da vida dela, ajudando ela sempre a colher esses bons frutos que o esporte traz para o nosso corpo, para a nossa mente, para o nosso estado de espírito. Bom, eu espero ter ajudado aqui de alguma forma. Bom, vamos para a próxima pergunta. É a Lia Yumi Tanabe. É incrível ver mulheres tão inspiradoras como você. Você tem dica de quando começou a treinar? Eu comecei a treinar recentemente, parece que nada dá resultado, sinto que estou indo devagar demais. Bom, primeira parte, dicas de quando eu comecei, né? Olha, acho que a maior dica que eu posso te dar pelo menos assim, baseado na minha experiência, tá? É buscar o conhecimento como treinar corretamente. Porque muitas vezes a gente vai intuitivamente fazer ali uma flexão, fazer uma barra, e na verdade, para todos esses exercícios existem as progressões e as técnicas. As progressões são importantes porque eu não cheguei e fui fazer barras diretamente.
Eu cheguei e fui fazer exercícios que me geram força para fazer uma barra. E aí, essas progressões, normalmente a gente pula porque a gente não tem conhecimento e não sabe realizar. E para cada progressão existe uma técnica, para cada execução de exercício existe uma técnica, e tudo isso ajuda com que o exercício fique mais fácil e fique mais correto, menos lesivo. Então, buscar esse conhecimento, seja através de vídeos, seja através de um treinador, né, através de um livro, o que quer que seja, vai te ajudar a colher os resultados de uma forma mais eficaz. A segunda coisa que eu queria te falar aqui sobre você sentir que está indo devagar demais é algo que a gente precisa conversar. Na calistenia, a gente vai devagar, não tem o que fazer. A maioria dos esportes tem evoluções lentas, né? Principalmente esportes que envolvem força e acrobacia. Mas a calistenia, ela talvez seja até pior, principalmente quando você começa a evoluir e colocar movimentos que a gente chama de skills, movimentos mais difíceis, com alavancas e tudo mais. A progressão, a evolução é mais lenta e tem que ter paciência, tá? Tudo vai depender de como é o seu treino, de como é a sua técnica, de quantas vezes por semana você faz o exercício. Então, assim, em vez de olhar para quanto tempo você está demorando para ter evolução, olha para o seu treino. O seu treino está estruturado? O seu treino tá com uma quantidade de séries na semana boa, né? E aí, se tudo isso estiver ok e a sua evolução estiver lenta, paciência, sabe? Sem pressa, você não precisa correr para você evoluir, entendeu? Não precisa estar desesperado para a evolução vai vir, continue fazendo o que você está fazendo, né? Se você, como eu falei, garantir os básicos ali de quantidade de treino, volume, né? De alimentação adequada, sono adequado, de outras coisas do seu que envolvem o seu treino, se tiver tudo ok e você estiver lenta, paciência. Se por acaso tudo isso aqui não estiver ok, ajusta isso aqui primeiro antes de olhar para o tempo da sua evolução. Belezinha? Bora para a próxima pergunta. Lia Nobre. Olá, eu achei diferente uma garota na calistenia, então eu pesquisei treino de pernas no canal e não vi nenhum vídeo. Você teria algum conteúdo sobre? Eu não tenho conteúdo específico sobre treino de perna. E assim, na verdade, para ser bem sincera aqui e transparente com vocês, eu não treino perna através do método da calistenia. Eu treino perna através da musculação. Isso é uma opção pessoal minha, tá? Que nem todos os calistênicos seguem. Tem muito calistênico que é 100% calistênico e faz treino de perna através do método da calistenia. E funciona, tá, galera? Funciona, apesar de parecer que não, apesar de parecer que você tem que pegar muito peso para você ter um resultado, não é verdade. O que acontece é que a hipertrofia com a musculação, ela é um pouco mais... posso estar equivocada aqui, mas ela é um pouco mais rápida. Porque você realmente estimula o teu músculo ali com uma carga extra. E na calistenia, você também consegue resultados de hipertrofia, normal. Só que você tem que dar muito mais estímulos para a perna ali, porque justamente você vai trabalhar com o peso do próprio corpo. Então, existem vários exercícios, agachamento, búlgaro, avanço, flexão nórdica, vários exercícios que você pode fazer com o peso do próprio corpo, que podem sim, com certeza, te gerar hipertrofia com o método certo, com a quantidade certa, o volume certo e tudo mais. Mas pra mim, Beatriz, eu preferi optar por fazer musculação porque eu gosto de musculação, porque eu já frequentava academia e porque pra mim, assim, é muito prazeroso ir fazer meu treino de perna e tudo mais. Então, eu optei por fazer esse método. Mas tem gente que segue, né, no treino de pernas na calistenia normal e tem resultado sim, tá? Posso deixar aqui algumas sugestões de vídeos, de canais que passam treino de perna. E aí vocês podem olhar aqui nos comentários. Eu vou deixar alguns links para vocês consultarem. Mas tem sim opções, dá para treinar perna. Só que aqui no canal, se vocês observarem e no futuro tiver algum conteúdo vai ser de perna, vai ser sobre musculação. Porque faz parte da minha realidade, tá bom? A próxima pergunta. Foda, moça, é o Henrique que perguntou, né? Foda, moça, quantos anos de treino? Eu tenho de calistenia quase 2 anos, tá?
Então deve estar por volta de 1 ano e 10 ou 1 ano e 11 meses, eu acho, tá? Eu tenho que olhar certinho, mas é por volta disso. Mas de treino, são muitos anos. Então eu fiz 9 anos de pole dance, eu parei tem 1 ano e quase 2 anos, ao mesmo tempo da calistenia. Quando eu parei a calistenia, quando eu parei o pole dance, eu comecei a calistenia. Em paralelo com o pole dance, eu fazia natação, eu fazia musculação, eu corro. Hoje eu corro menos, tá? Hoje eu corro realmente muito focada assim em cardio, não em performance de corrida. Mas eu corro já tem 5 anos. Então, assim, é algo que... O esporte é algo que faz parte da minha vida e eu tento integrar ele cada vez mais no meu dia a dia da forma que é possível, de acordo com a minha rotina. Então, não se comparem 100% comigo, tá? Porque a minha realidade é uma, o meu histórico de treino é um histórico que não necessariamente é igual ao de vocês. Então, aqui a gente tem que entender assim, na internet a gente sempre vai se comparar com o próximo. Eu mesma vivo fazendo isso. Eu olho uma pessoa muito top na calistenia e eu falo, meu Deus, por que eu não tô assim? Por que eu não sei fazer esse movimento? Nossa, eu devia estar mais avançada. Mas a verdade é que cada um sabe da sua realidade, cada um sabe dos seus limites, cada um sabe das suas limitações. Então, a gente tem que usar a internet para ver coisas positivas, para se inspirar, mas não para se comparar e botar peso em cima de nós mesmos para ser igual ao fulano ou ciclano. A gente tem que usar esse ambiente digital como inspiração, seguir pessoas que falam coisas bacanas, seguir pessoas que mostram a verdade, seguir pessoas que incentivam você a praticar um esporte dentro da sua realidade, mas nunca olhar para uma pessoa e falar, ah, eu tenho que ser igual fulano, porque eu quero o corpo de fulano, porque eu quero a vida de fulano. Não, cara, isso aí é a maior cilada, porque cada um tem a sua história, cada um tem a sua realidade. Bom, vamos para a próxima? Como iniciar na calistenia? Quem perguntou isso aqui é José Ricardo. Vamos lá, José. É o seguinte, começar na calistenia é mais fácil do que parece. Mas a minha primeira dica para você aqui é: controla a expectativa, tá? Quando você pensa em calistenia, você pensa no quê? Puxando barras e fazendo inúmeras flexões e fazendo dips, nanana. Cara, desassocia um pouco disso. Pensa que, como qualquer outro esporte, você vai começar, vamos dizer assim, do zero. Então, qual que é o importante? Começar nas progressões. Vou fazer barra? Aí eu vou lá e eu tento, né? Faço uma barra, não deu. Já descobri meu limite, não tenho barra. Então, o que eu vou fazer? Vou pegar as progressões anteriores da barra. Eu vou fazer ativação escapular, eu vou fazer negativas, eu vou fazer barra com elásticos, eu vou procurar ali a informação, inclusive no meu canal tem vídeos explicando como começar na barra, vou deixar aqui o link para vocês acessarem. Então você vai começar nas progressões. A flexão é a mesma coisa, eu fui lá, tentei fazer uma flexão, putz, não saiu uma flexão. Então vamos lá, vamos começar do zero? Qual a base da flexão? Vamos lá, vamos ganhar força. Faz uma periodização. Então eu vou fazer esses exercícios por 1 mês, por 2 meses, até eu conseguir executar a minha primeira barra, minha primeira flexão, entendeu? Começa assim. Foca nos exercícios mais importantes. Barra, flexão, dips e agachamentos, tá bom? Esses 4 exercícios são os mais básicos. São os mais básicos, não, perdão. São os exercícios base, tá? Básico não tem básico nada aqui, viu? Então você começa neles, entende em que ponto que você tá, e aí você vem de trás pra frente, ganhando tua força pra conseguir fazer o que você quer, tá bom? Essa é a minha dica pra você começar e começar bem. Então vamos lá pra próxima pergunta. Daniel Lourenço. Qual o nome desses equipamentos? Provavelmente algum vídeo meu com paralete. Mas assim, eu vou falar o nome de todos os equipamentos, tá? Que eu uso aqui em casa, que eu tenho. Eu tenho uma barra de porta, eu tenho paralete, bem baixinho, eu tenho um paralete médio e eu tenho um paralete alto. Outro nome que vocês podem encontrar para esses mesmos paraletes é barras paralelas, aí barra paralela baixa, média e alta, tá? Deixa eu ver se tem mais algum equipamento. Eu acho que esses são os mais importantes, tá? Então é isso. Próxima pergunta. Já tem há quanto tempo essa barra de porta? Dourado Rox perguntou. A barra de porta eu tenho desde o dia que eu gravei o vídeo
do review da barra de porta. Ela tá lá até hoje. Eu tirei ela algumas vezes, por motivos eu não lembro quais. Depois, no final das contas, eu decidi deixar ela fixa, então ela tá lá até hoje. Ela nunca caiu, ela tá bem na pressão. O meu batente, ele é um batente de madeira envernizado. Talvez isso ajude na aderência, não sei. Então ela tá lá, basicamente o que? Eu não sei, tá? Vou falar besteira, eu vou botar o vídeo aqui e a gente vê a data, porque eu não me lembro quando que eu lancei esse vídeo. Mas tem alguns meses, tá? E ela tá inteiraça. Se um dia ela der que vai abrir, vai cair, alguma coisa assim, tem uns parafusinhos que vêm com ela. Aí eu furo o batente e coloco lá. Pra mim não tem nenhum problema fazer isso. Próxima pergunta. Nayara. Oi, Bia, pratico musculação, mas estou iniciando na calistenia. Você poderia fazer um vídeo sobre o seu início? Te admiro muito. Obrigada, Nayara. Obrigadão mesmo pelo apoio de vocês. Gente, eu fico muito feliz de receber os comentários de vocês, de receber relatos positivos, de incentivo, de coisas que vocês falam, que eu ajudo vocês de alguma forma. Pra mim, esse é o motivo, é a razão pra eu fazer tudo isso aqui. Então, eu fico muito feliz, obrigada. E, bom, eu falei um pouquinho na outra pergunta sobre o meu começo, mas eu não dei muita profundidade, né? Quando eu comecei na calistenia, eu tava muito imersa ainda no polydance. E eu sempre gostei de praticar polydance na vertente poliesporte, que é uma vertente mais acrobática, uma vertente mais de força, mais esportiva. Então, lá no polydance, no poliesporte, eu já tinha conquistado bastante coisa, já tinha chegado num nível legal. E eu tava ainda... tinha acabado de competir, tinha me frustrado um pouco por não ter conseguido o resultado que eu queria. E aí eu acabei me distanciando emocionalmente um pouco do polydance, até também por motivos de comunidade do polydance, já tava me mexendo um pouco o saco, algumas picuinhas, fofoca, ambientes tóxicos, que antigamente, tá, 9 anos atrás, quando eu comecei, era totalmente diferente. E hoje o ambiente está completamente transformado, mas esse é um outro assunto para outro vídeo. Então, vivendo tudo isso no poly e talvez tentando projetar isso em outro esporte, eu olhei para calistenia e comecei a gostar muito. Eu sempre gostei de fazer força. Então eu comecei a ter sonhos, assim, tipo, e se eu fizer uma barra aqui, será que vai dar? Aí vou lá, tento fazer uma barra, não sai. Eu fico, putz, eu tenho que conseguir fazer uma barra. Esse é o mínimo que eu tenho que conseguir fazer. Como assim? Eu quero fazer uma barra. E aí eu começo a pesquisar como fazer barra. Flexão, eu já fazia flexão, mas eu fazia bem errado. Vou deixar um vídeo aqui. Nossa, eu fazia muito errado. E eu não sabia que eu fazia errado. E aí eu comecei a pesquisar mais sobre flexão também, eu vi que eu fazia errado e comecei a corrigir. E aí comecei a querer fazer variações. Isso tudo bem no comecinho, tá? Eu não fazia barra ainda, eu tava, sabe, sonhando em fazer. A flexão eu já fazia, mas eu queria variações. Dip eu não fazia. Eu tava mais na musculação e no polydance. E aí eu comecei a pesquisar mais, comecei a entender do assunto. E eu tenho uma amiga que já praticava calistenia e conhecia várias pessoas do meio. E eu conversava com ela falava assim, Bia, se você quiser começar, sério mesmo, eu tenho uma pessoa para te indicar, para te dar aula, um cara muito bacana. E aí ela me passou o contato desse cara e eu fui conversar como quem não quer nada e acabei fechando com ele. Então, a partir daquele momento, eu comecei a fazer aulas com ele numa praça pública aqui de São Paulo. E a gente ia pra lá, ele me passava os movimentos, ele tem muita técnica, ele é um atleta, né? Então ele tem muita técnica, ele realmente transformou a minha vida na calistenia, ele que deu toda a base, me passou todos os fundamentos, então ele foi muito essencial pra mim. Eu fiquei treinando com ele por bastante tempo, acho que quase um ano, algo assim. E aí depois eu acabei tendo que parar por motivos financeiros e no final das contas, depois de tudo isso, eu peguei o hábito de treinar sozinha. Mas eu tô pensando seriamente em buscar um treinador, seja ele ou seja qualquer outro, que tenha, assim, uma opção de treino online, porque pra mim faz mais sentido, de planilha, essas coisas. Porque a gente chega um momento que só nós, sozinhos, a gente não consegue evoluir, sabe? A gente precisa ter alguém do lado para dar o caminho, sabe? Então eu tô sentindo falta disso. Mas assim, esse foi meu começo. Foi um começo despretensioso, foi um começo muito de curiosidade, de vontade de fazer uma coisa diferente.
E no final das contas, a calistenia se encaixou muito com o meu estilo de vida, se encaixou muito com as coisas que eu prezo num esporte, e eu me conectei muito com a calistenia. Então, foi uma paixão à primeira vista, vamos dizer assim. E essa paixão só cresce, porque eu gosto muito de desafiar o meu corpo, eu gosto muito de provar pra mim mesma que eu tô errada, de verdade. Porque eu olho pra certos movimentos e eu falo, eu não vou conseguir fazer. E eu vou lá, insisto e faço. Aí eu falo, tá vendo, Bia? Bem feito, sua tonta. Você achou que você não ia fazer, você consegue fazer sim. Eu gosto disso. E a calistenia me proporciona isso todos os dias. Então, enfim, eu divaguei um pouco, né? Mas o meu começo foi esse, tá? Se você tá passando por esse momento, se você tá começando, é muito normal que surjam questionamentos e que surjam dúvidas sobre a sua capacidade. Mas a calistenia, ela é feita para isso, ela é feita para fazer a gente se questionar internamente se a gente consegue ou não. E trabalhar essa mentalidade de que tudo que a gente faz no esporte depende de nós mesmos e do quanto a gente se entrega, né, vai ajudar você a passar por esse momento difícil. Porque assim, eu quero fazer barra. Eu quero aprender a fazer barra, exemplo. Só que eu treino uma vez na semana e faço um treino de 30 minutos. Quanto tempo eu vou levar para conquistar essa barra? 5, 6 meses, talvez, não sei. Agora eu treino 3 vezes na semana, 1 hora de treino, com um treino focado para fazer barra. Esse é o meu objetivo, é isso que eu quero fazer. Eu tô treinando 3 vezes na semana. Você concorda que eu vou reduzir o meu tempo de 6 para 3 meses? Seja como for o número, mas eu vou reduzir esse tempo. Então é a sua entrega que vai determinar em quanto tempo você vai conquistar. Mas você vai conquistar, nem que seja em 6 meses, 8 meses, você vai conquistar, entendeu? Tudo depende muito de você. Claro, eu tô sendo muito superficial aqui falando que depende só do seu esforço. É claro que depende da sua alimentação, depende do seu histórico desportivo, depende do seu sono, depende de saúde, né? Saúde articular, saúde muscular, saúde de tudo. Então, é claro que tem esses fatores também. Mas, vamos dizer que 80% depende do quanto você vai dedicar do seu tempo para conquistar aquilo, né? Então, não tenha pressa, faça o que tem que ser feito, confia, tenha paciência e resiliência. É só isso que eu tenho para te dizer. Outra pergunta do Percebe 3R. Como ter resultados parecidos com o da academia? Na verdade, acho que é uma moça, tá? Eu falei ele, mas é a Percebe. Como ter resultados parecidos com o da academia? Você pode fazer um treino de calistenia voltado para força e você pode fazer um treino de calistenia voltado para hipertrofia. É a mesma coisa da musculação. Você pode fazer musculação para ganhar força, você pode fazer musculação para ganhar hipertrofia. O princípio é o mesmo, tá? Você vai ter uma metodologia diferente para cada objetivo. O que eu recomendaria você fazer? Focar em repetições, né? Focar em quantidade, volume. Eu tô falando de forma bem simplificada, mas é basicamente isso. Então vamos lá, o Daniel QM 2207 perguntou se eu sou natural. Várias pessoas perguntam isso nos comentários e eu entendo perfeitamente a dúvida, porque hoje na internet a gente acaba perdendo um pouco a mão ali, né, de quem realmente tá falando a verdade, quem tá mentindo, quem tem um corpo de anabolizantes, quem não tem. Então a gente fica um pouco perdido mesmo. Mas o que eu posso dizer pra você é o seguinte: um corpo de uma pessoa que usa qualquer substância ali é um corpo muito diferente do meu. Se você olhar bem, eu tenho um nível de percentual de gordura até que, não vou dizer que é alto assim, tá? Mas é um nível médio. Eu não sei te dizer o número, mas olhando pro meu corpo você consegue visualizar esse nível de percentual de gordura. Um corpo treinado no nível que eu treino, tá? Que usa essas substâncias, certamente estaria, assim, absurdamente diferente, absurdamente. Com certeza estaria muito mais volumoso em termos de músculo e muito mais seco, tá? Claro que cada anabolizante, cada substância vai gerar um resultado, né? Mas, no geral, resumindo assim, a pessoa fica muito mais seca e muito mais volumosa, seguindo o nível de treino que eu sigo, tá? E eu não faço dieta, tá? E se eu fizesse dieta também, obviamente o resultado seria muito mais potente.
Eu não faço uma dieta específica, assim, contando caloria. Eu faço uma coisa meio macro ali, sabe? Eu não fico paranoica, assim. Eu tento comer saudável. Então, esse é o meu parâmetro. E aí, então, você veria que o meu corpo seria muito diferente. Mas eu entendo a dúvida, porque hoje, não necessariamente uma pessoa que usa anabolizante é uma pessoa que tem um corpo shapeado. Tem gente que começa a usar, não sabe o que fazer com o poder que foi dado a ela de usar essa substância, não sabe o que fazer com isso, não treina direito, não come direito, não dorme direito, vai ficar com shape porcaria, com saúde porcaria e não vai ganhar nada. Então tem gente fazendo isso, também tem gente usando e falando que não tá usando pra acabar com a nossa dignidade aqui na internet, pra acabar com a nossa esperança aqui na internet. A pessoa, não, conquistei esse shape aqui naturalmente. Pelo amor de misericórdia, gente. Tá na cara que a pessoa usa alguma coisa e ela não admite. Isso é feio, isso é muito feio, tá? Então, assim, o mundo da internet aqui, ela tá bem confuso. Então, eu entendo vocês perguntarem. E eu também me disponho a responder tranquilamente essa pergunta, porque pra mim não é uma ofensa, tá, gente? Pra mim é um elogio, entendeu? Vocês acharam que eu tô usando alguma coisa. Mas é claro que, assim, pro meu nível de definição, pode gerar um pouco de dúvida, principalmente na parte superior, tá? Mas quando vocês olham para as minhas pernas, vocês vão ver que tem bastante gordura, eu tenho bastante celulite. As minhas pernas são o meu grupo muscular mais difícil de definir, muito mais difícil, eu acumulo mais gordura lá, assim como acho que a maioria das mulheres. Então, se você olhar aqui para minha parte de cima, tem definição, um pouquinho de definição, mas a parte de baixo não tem. Então fica meio desproporcional. E aí um corpo hormonizado, ele certamente estaria muito mais seco, as minhas pernas estariam muito mais secas, muito mais definidas, e eu estaria muito mais forte, gente, pelo amor de Deus. Se eu estivesse usando, eu estaria muito mais forte, eu estaria fazendo movimentos muito mais complexos da calistenia. Assim, a gente vai na raça. Eu prefiro ter saúde do que ter performance, porque não adianta nada eu tomar um negócio, mandar ver no esporte, entendeu? E depois me arrepender porque zoei minha saúde. Não compensa, cara. Saúde é tudo. Se você não tiver saúde, você não vai praticar esporte, você não vai viver bem, você não vai ter nada. Então, prioriza a saúde. Porque shape, cara, shape vai embora. Você hormonizou? Para de hormonizar. Só para. Você vai ver pra onde vai o seu shape. O seu shape vai pro ralo. Então você fica refém do negócio. Não é legal. Não façam isso com a vida de vocês. Vai na raça, vai de mansinho, entendeu? Vai com calma, não precisa correr, não precisa ter pressa. Vai com calma e você vai conquistar as coisas que você quer. Bom, galera, é isso. Eu respondi algumas perguntas. Sempre que vocês tiverem alguma dúvida, deixa nos comentários dos meus vídeos, porque eu vou fazer esse vídeo de perguntas e respostas mais vezes. Então, quanto mais perguntas vocês deixarem nos meus vídeos, mais rápido eu volto com as respostas. Claro, eu vou sempre responder também as pessoas ali nos comentários, mas às vezes, quando eu achar que uma pergunta vale mais profundidade, vale uma conversa, um bate-papo mais legal aqui, eu trago pro vídeo mais longo, tá bom? Então, muito obrigada, espero que vocês tenham gostado. Deixa seu like, deixa seu comentário, ajuda a gente a crescer nesse YouTube. Vejo vocês no próximo vídeo. Um beijo.